os equipamentos eletrônicos que eu costumo recarregar ao longo de uma trilha costumam ser o rastreador, a lanterna, o relógio e o celular. Todos possuem baterias internas de lítio e necessitam de eventuais recargas que eu faço com carregadores portáteis. Como o tema é um pouco complexo, a seguir irei apresentar algumas informações técnicas simplificadas e características de uso que eu costumo observar e considero importantes sobre o funcionamento desses dispositivos. Agora vamos olhar um pouco para as reais capacidades dos carregadores portáteis. Vamos imaginar e usar como estudo de caso os 3 carregadores portáteis da imagem: o Pineng 10000, o PowerCore Anker 10000 e o Nitecore NB 10000. Como o nome já indica, todos possuem capacidades indicadas pelo fabricante de 10.000 mAh. Mas, será que todos os carregadores portáteis possuem essa mesma capacidade? Imagine um cenário em que você possui um celular com bateria de 4.000 mAh. Intuitivamente, é comum achar que um carregador portátil de capacidade de 10.000 mAh poderá carregar 2,5 vezes esse celular. Aqui é onde começa a confusão para muita gente. Esses carregadores portáteis possuem baterias internas com características próprias e costumam ter valores quase sempre parecidos. O Pineng possui bateria de 3,7 volts, o Anker de 3,6 volts e o Nitecore de 3,85 volts. Para melhor entender a capacidade máxima de cada um desses dispositivos, primeiro precisamos mudar a unidade de análise, abandonando a tradicional unidade de mAh, que é encontrada nas especificações. Essa unidade de medida é inadequada para comparar a energia dos carregadores em relação ao peso. Para fazer isso, vamos ter que olhar para a clássica equação de Watt, em que a taxa de transferência de energia, conhecida como watts, é igual à multiplicação da tensão, representada pelos volts, pela corrente, que são os amperes. Para transformar essa taxa de transferência de energia em um valor total de energia e estudar as capacidades totais dos carregadores portáteis, se usa alguma unidade de tempo para acumular a energia. No caso, é usual utilizar a unidade de hora. É por isso que você vê na indicação do produto falando em mAh e não apenas miliampere, que é uma taxa. Usar essa unidade de hora no final faz com que a gente saiba a capacidade total disponível de energia. Mas olhar para os miliamperes-hora, que representa a corrente total acumulada, não é a melhor forma de analisar a energia total disponível em um carregador portátil, pois ela depende da tensão. A melhor forma de analisarmos a energia total armazenada é olhando para a energia acumulada em miliwatt-hora. Para facilitar o entendimento, vamos imaginar que o powerbank é um balde e a água é a energia. A unidade de miliwatt-hora indica o total de água que cabe dentro desse balde. Assim, usando a equação, encontramos o valor de 37.000 mWh para o Pineng, 36.000 mWh para o Anker e o valor de 38.500 mWh para o Nitecore. Essa é a melhor forma de olhar para a energia total dentro de um carregador portátil, ou seja, quanta água tem dentro do balde. Antes, a especificação falava que todos eram de 10.000 mAh. Ao convertermos, vemos que não são todos iguais. Nesse ponto, seria fácil olhar para a água dentro do balde e comparar com o peso do produto para saber qual tem a melhor relação de energia por peso. Contudo, nesse momento, chegamos em outro tema que também é importante, que é a eficiência com que ocorrem perdas de água no caminho. Inicialmente, precisamos olhar um pouco para a tensão, representada na unidade de volts. Temos nas baterias o valor de 3,7 volts para o Pineng, 3,6 para o Anker e 3,85 para o Nitecore. Os cabos e entradas USB que transferem energia entre os dispositivos trabalham apenas com valores a partir de 5 volts. Então, para que ocorra a transferência da energia do carregador portátil para algum dispositivo, é necessário aumentar a voltagem na saída do carregador portátil. Essa subida de tensão acarreta em perdas de água no caminho. Contudo, não é a única perda que ocorre no processo de carregar um equipamento eletrônico. Ainda ocorrem perdas nos cabos, principalmente nos de baixa qualidade, e depois na redução da voltagem para carregar a bateria dos equipamentos eletrônicos. Essas perdas acarretam em redução da eficiência, pois nenhum sistema é 100% eficiente, ou seja, há muita água que fica pelo caminho. E é nesse ponto que alguns produtos de melhor acabamento se destacam. Ao medirmos com algum aparelho a energia total saindo de dentro de cada um desses carregadores portáteis, podemos ver qual é a eficiência aproximada para fins de comparação. Essa comparação foi feita aqui nesse vídeo usando um medidor de energia total em miliwatts-hora, onde foi encontrado o valor de 24.840 mWh para o Pineng, 30.406 mWh para o Anker
e 34.450 mWh para o Nightcore, o que indica que ocorrem perdas de 33% para o Pineng, 15,5% para o Anker e 10,5% para o Nightcore. Então, fique atento a carregadores portáteis muito baratos, quase nunca oferecem o que prometem. A mensagem dessa explicação toda é muito simples. Ao fazer o cálculo de quanta energia os seus equipamentos precisam, leve em consideração o valor real que o seu carregador portátil pode oferecer. Poder estimar essas perdas na saída dos carregadores que foram medidas aqui apenas nos permite avaliar a eficiência e qualidade dos carregadores, e não calcular exatamente quanto podemos usar, pois não sabemos como ocorrerão as outras perdas no caminho. Agora, uma vez que a gente conhece a capacidade real de energia disponível nos carregadores, ou seja, quanta água tem dentro do balde e quanta água respinga para fora do balde para levantar ele, podemos fazer as primeiras análises de eficiência entre os carregadores em relação ao peso, que é a parte interessante desse vídeo. Ao dividirmos o valor de miliwatt-hora medido na saída de cada carregador pelo peso de cada carregador portátil, podemos saber qual possui a melhor razão de água dentro do balde por unidade de peso. No caso, o Pineng, que possui 22 gramas e 24.840 mWh saindo do carregador portátil, resulta em 112 mWh por grama. O Anker, que possui 178 gramas, resultou em 170 mWh por grama, enquanto que o Nightcore, que pesa 150 gramas, registrou 34.477 mWh saindo do balde, resultando em 230 mWh por grama. Esses resultados mostram que o Nightcore é aproximadamente 26% mais eficiente em relação ao peso que o Anker e 105% mais eficiente que o Pineng. Isso se deve principalmente à característica da bateria usada nesse carregador e à construção em fibra de carbono. Como era esperado, a maior eficiência desse carregador da Nightcore é refletida no preço. Hoje, o Pineng custa em torno de R$ 80, o Anker em torno de R$ 200 e o Nightcore em torno de R$ 300. Até aqui foi possível entender as capacidades dos carregadores portáteis e como alguns podem ser melhores do que os outros em relação à eficiência e peso. Mas existem outras informações que devem ser consideradas, como a velocidade com que a energia se move do carregador portátil para o celular ou a velocidade para carregar completamente o carregador portátil, por exemplo. Esse é um tema mais complexo que envolve as novas tecnologias de carregamento rápido e não serão explorados nesse vídeo. Para fins de análise qualitativa, a imagem mostra os tempos necessários para carregar completamente o meu celular com cada um dos carregadores portáteis, mostrando a grande diferença do Nightcore em relação aos outros mais antigos. Essa tecnologia também se aplica à recarga do carregador portátil, característica importante se você terá pressa para recarregar, como na passagem por algum refúgio, por exemplo. A seguir serão apresentadas algumas informações gerais sobre o uso dos carregadores portáteis que eu considero importantes para o montanhismo. A primeira está relacionada com o número de recargas dos carregadores portáteis. Cada recarga feita diminui a performance das baterias gradualmente com o tempo. Uma estimativa conservadora oscila entre 300 e 500 ciclos de vida útil. Contudo, essa estimativa depende de muitos fatores e costuma ser maior. Estudos mostram que em 250 ciclos de vida completos, até 15% da capacidade pode ser perdida. Se você quer aumentar a vida útil da sua bateria, é fundamental não drenar elas por completo, o que acaba sendo fácil para aparelhos eletrônicos, mas que nunca acontece de fato para o carregador portátil. O quadro da imagem mostra a quantidade aproximada de ciclos de vida para diferentes usos de energia para baterias. Percebe-se que usar as baterias e sempre deixar dentro ao menos 20% da capacidade permite aumentar em 100 ciclos de vida a vida útil dessa bateria. Isso se aplica aos carregadores portáteis e aos seus equipamentos eletrônicos, pois ambos possuem baterias de lítio. Então, evite deixar a bateria dos seus eletrônicos chegar ao fim e, sempre que possível, mantenha a carga alta. A segunda dica está relacionada com o armazenamento em casa. Longos períodos de armazenamento afetam a capacidade do carregador portátil dependendo das condições do ambiente. Isso é fortemente afetado pela temperatura do ambiente e a quantidade de carga dentro. O quadro abaixo mostra uma aproximação de como as temperaturas afetam as baterias de acordo com o armazenamento em sua casa. Como podemos observar, evite ao máximo guardar por tempo prolongado a bateria com carga completa em ambientes quentes. O ideal é deixar o dispositivo em meia carga sempre que for guardar. Entretanto, essa informação é encontrada de maneiras diferentes nos dispositivos da Garmin, onde a marca recomenda armazenar os dispositivos com a carga completa. Se alguém souber o que é melhor de fato, comente. E por último, o mais importante,
Nunca recarregue baterias de lítio em temperaturas negativas ou quando elas ainda estão muito frias. Isso irá danificá-las permanentemente. Sempre faça qualquer tipo de recarga dentro do saco de dormir ou dentro dos bolsos das suas roupas. Apesar de equipamentos como a lanterna, por exemplo, funcionarem em temperaturas negativas, eles não devem ser recarregados nessas condições. Recarregar e descarregar baterias são coisas completamente diferentes. Se gostou desse vídeo, se inscreve e segue as mídias sociais do canal. Obrigado!